Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Você anotou tudo aí que a Elise falou? Importante estarmos como igreja. Antes de você abrir sua Bíblia em Tiago 1, 19 e 20, não abra ainda, segura aí. No domingo passado nós falamos sobre o senhorio de Cristo nas nossas vidas. E nós cantamos muitas coisas nessa noite que de alguma maneira mostram para nós, ou deveriam deixar claro para nós, esse senhorio de Cristo nas nossas vidas, porque nós falamos, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. E talvez você esteja cantando isso com enfermidade, talvez você esteja cantando isso com a necessidade de um milagre, talvez você esteja cantando isso sem ter dinheiro para pagar a conta amanhã. Nós cantamos muitas coisas que colocam realmente na nossa mente a consciência de que Deus é Senhor. E isso, irmãos, não é só uma consciência intelectual, não é só a minha razão sabendo que Deus é o Senhor, mas é realmente a minha vida, o meu coração, e realmente o Senhor sendo o Senhor da minha vida, isso passar a ser somente uma letra, somente uma frase bonita, isso passará a ser uma realidade nas nossas vidas. Isso passará a ser uma realidade quando nós vemos e cremos que o milagre pode acontecer, onde nós cremos que a cura pode acontecer, onde nós cremos que Ele pode transformar as nossas vidas, onde nós cremos que nós louvamos e louvamos de todo o coração, porque Ele é exaltado, Ele é Senhor, Ele está aqui, irmãos. Ele se faz presente aqui. Não é só mais uma reunião, não é uma reunião onde eu vou dar conselhos para você sobre como você deve viver, mas nós estamos aqui pregando o Evangelho e ele precisa ser vivo nas nossas vidas. A palavra de Deus precisa ser viva, a palavra de Deus precisa ser eficaz nas nossas vidas, e nós precisamos viver com que esse Deus, esse Jesus, seja realmente Senhor das nossas vidas. Que isso não seja só mais um bordão, que isso não seja só mais uma frase, irmãos, mas que isso seja realidade, que possamos viver isso nas nossas vidas. E uma das coisas, irmãos, que nós como servos de Cristo, entendendo que Ele nos comprou por um alto preço, entendendo então que nós não temos muito o que fazer a não ser a vontade do nosso Senhor, porque Ele é nosso dono. Nós vamos ler Tiago 1, versículo 19 e 20. E uma das coisas que nós precisamos ter para que esse Deus, Jesus, seja Senhor das nossas vidas é um ouvido atento. Tiago 1, versículo 19 e o 20 diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O conselho de Tiago para nós então, irmãos, sejam prontos para ouvir. Um dos ingredientes mais importantes do discipulado cristão é o cultivo de um ouvido atento. Ser discípulo de Cristo, ter Jesus como Senhor das nossas vidas, irmãos, é termos a certeza e termos a prática de ter um ouvido atento. Quem ouve mal, irmãos, não pode ser considerado um bom discípulo. Quem ouve mal não pode ser considerado alguém que tem o senhorio de Cristo na nossa vida. E nós entendemos, se você tem curiosidade, se você procurar entender como funciona o ouvido, irmãos, e essa parte aqui, essa orelhinha aqui, algumas grandes, algumas pequenas, outras diferentes, esse aqui é só o ouvido externo, e nós temos ainda a parte que é interna, aí, que vai um canal de 3 centímetros até o tímpano, e aí você tem o ouvido médio, e depois, dentro do ouvido médio, você tem 3 ossinhos, a bigorna, o martelo e o estribo, e eles vão amplificar o som que você está ouvindo, que eu estou falando 22 vezes mais, passando então para o ouvido interno, aí ocorre o verdadeiro sentido e o verdadeiro ouvir. Depois disso, sons são passados por ondas até o cérebro, por aí vai. O ato de ouvir não é algo tão simples, não é algo banal, é algo sensível. O órgão
a maneira que Deus fez o nosso corpo e a maneira que Deus fez o nosso ouvido, irmãos, faz com que pensamos que é lamentável que nós possamos usar toda essa tecnologia que faz com que você entenda aí o que eu estou falando de uma maneira inadequada. Usar isso de forma inadequada. Por isso nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de ouvir. Uma surdez deliberada, a escolha por ser um surdo, não um deficiente, mas alguém que não ouve, irmãos, ao mesmo tempo se torna um pecado e até uma insensatez. Quando eu deixo de ouvir algo, está estranho na minha vida, algo está estranho na minha caminhada de discípulo, algo está estranho no senhorio de Cristo na minha vida. O apelo de Tiago é: sejam rápidos para ouvir, estejam atentos, estejam ligados, esteja disposto a ouvir. E não é um apelo fácil, irmãos, porque nós somos faladores compulsivos. Nós preferimos falar do que ouvir na maioria das vezes, mas entendendo que nosso ouvido precisa estar atento, quem nós precisamos ouvir. E a primeira pessoa que nós precisamos ouvir é Deus, irmãos, porque o Deus que nós cantamos é um Deus que fala. E se Deus é um Deus que fala, nós devemos ouvir. Nós vemos Deus falando, irmãos, durante toda a história da igreja. Não só a história da igreja, mas a história do povo de Deus. Se você vasculhar a sua Bíblia, você vai ver vários exemplos. O falar de Deus e ouvir do povo era um tema constante durante todo o Antigo Testamento. Nas três principais divisões do Antigo Testamento, nós vemos Deus falando. Em Deuteronômio 30, versículo 20, você não precisa abrir, mas em meio à lei, Deus fala: e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. O escritor está dizendo: ouçam a voz de Deus e se apeguem nisso. Se nós caminharmos nos escritos de sabedoria, em Salmo 95, 7, o versículo diz assim: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, e por aí vai, se vocês ouvirem a sua voz, ouçam a voz de Deus. Jeremias 13, 10, numa referência aos profetas, o escritor está dizendo: este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras. O que fazia do povo de Israel, irmãos, que é o povo tido como povo de Deus, um povo especial, é porque eles tinham um relacionamento de ouvir e falar com Deus. Mesmo assim, nós vamos ver que eles não ouviam muitas vezes o que Deus falava, e eles não tinham uma resposta. Zacarias 7,13, finalizando o Antigo Testamento, o texto diz o seguinte: quando eu os chamei, não deram ouvidos, por isso quando eles me chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. O Antigo Testamento era recheado, irmãos, de histórias onde Deus falava claramente para os seus profetas, para o seu povo. Eu pessoalmente creio que Deus não fala mais conosco da mesma maneira, uma maneira audível, uma maneira direta, como fez com Abraão, como fez com o menino Samuel, como fez com Saulo de Tarso a caminho de Damasco. Por causa disso, irmãos, muitas vezes para nós é mais fácil quando nós ouvimos um recado de Deus de forma mastigada. Na verdade, nós desejamos isso, nós queremos que Deus fale diretamente para nós, nós queremos que Deus fale o nosso nome, nós queremos que Deus fale o nosso CPF, nós queremos que Deus fale o nosso endereço. Eu estou falando uma mensagem agora para o Leandro, CPF 2208863800, que mora na Avenida Ministro Mendes 2222. E isso, irmãos, traz para nós muitos problemas e muitas frustrações. Mateus 7,16, Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam avaliar o caráter da mensagem, principalmente daqueles que dizem que estão falando da parte de Deus. E Jesus está dizendo: é o fruto que vai conhecer se a árvore é boa ou não.
1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 está dizendo: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Irmãos, eu creio que Deus fala, eu creio que Deus pode usar pessoas para falar, mas nós precisamos usar esses conselhos, colocar à prova e reter o que é bom, reter aquilo que permanece, e não se deixar muitas vezes, irmãos, sermos guiados por isso, sermos guiados, irmãos, por queremos um recado mastigado. Até porque, irmãos, a principal maneira pela qual Deus fala conosco é o que está na tua mão, a palavra de Deus. A Escritura, irmãos, é a principal maneira que Deus pode falar conosco. As palavras que Deus falou e gostaria que nós entendêssemos e vivêssemos através dos autores bíblicos, irmãos, não são uma letra morta. O que está escrito na tua Bíblia não é morto, irmãos. E um dos principais ministérios do Espírito Santo que foi deixado para nós como Consolador é tornar, irmãos, essa palavra viva e eficaz nas nossas vidas, mais cortante do que qualquer espada. É o que diz Hebreus 4:12. A palavra de Deus, então, irmãos, é a espada do Espírito. Efésios 6:17 é a principal arma, então, para realizar, irmãos, o propósito dele na nossa vida. É a principal arma, irmãos, meio para que ele fale conosco. É a principal maneira para que ele seja Senhor das nossas vidas. Só que geralmente, irmãos, nós não ouvimos, geralmente nós não queremos ouvir a Deus. Nós não precisamos, mas queremos receber um recado, queremos receber algo mais fácil. Nós não queremos buscar isso. E muitas vezes nós, então, ficamos desligados de Deus. Isso faz com que haja muitas vezes uma estagnação espiritual. Nós paramos e deixamos de ouvir a Deus. Talvez tenhamos deixado de ter o nosso período de oração, nossa leitura bíblica, ou temos até, mas fazemos isso de uma maneira tão rotineira, que isso deixa de ter a expectativa minha e sua de que naquele momento Deus pode falar conosco. Deus pode falar conosco através do seu Espírito, através da sua palavra. E é nesse caso, irmãos, que nós precisamos, até por termos que ter um ouvido atento, dizer como Samuel disse lá na sua história: Senhor, fala que eu estou ouvindo, teu servo ouve. Pode falar. Nós precisamos, irmãos, ouvir a Deus. E nós podemos fazer isso dando liberdade para o seu Espírito, dando a importância para a palavra de Deus, que não é simplesmente um enfeite nas nossas estantes, mas é viva, eficaz. Ela pode ter o seu efeito nas nossas vidas, irmãos. Nós devemos, além de ouvir a Deus, irmãos, nós devemos ouvir uns aos outros. Ter um ouvido atento, ser um discípulo de Cristo, ter o Senhor sendo o Senhor das nossas vidas, além de fazer com que nós tenhamos a necessidade de ouvir a Deus, nós precisamos ouvir uns aos outros. E a comunhão, o relacionamento depende de comunicação. Só quando nós falamos e ouvimos uns aos outros é que os nossos relacionamentos, irmãos, podem progredir. Assim os nossos relacionamentos podem amadurecer. Ao passo que, se nós pararmos de ouvir uns aos outros, irmãos, então não tem mais relacionamento. Os nossos relacionamentos vão desmoronar. Se eu não falo com alguém há muito tempo, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento. É meu melhor amigo, mas eu não falo faz 15 anos. Estranho. Provérbios 12:15 dá alguns conselhos, irmãos, para nós, e diz o seguinte: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 15:31 diz assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Existe a necessidade, irmãos, de nós aplicarmos o ouvir a cada esfera da nossa vida, irmãos, no lar, no trabalho, até mesmo no estado e na igreja.
E quando nós dizemos que precisamos aplicar o ouvir ao lar, irmãos, nós precisamos saber praticar algumas coisas. A primeira delas é que você que ainda mora com seus pais, você precisa ouvi-los. Provérbios 1:8 diz o seguinte: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino da sua mãe. Os pais têm muito mais experiência que nós, irmãos, e normalmente mais sabedoria. Um cara chamado Mark Twain diz o seguinte, ele fala assim: quando eu tinha 14 anos, meu pai era um baita ignorante, mas quando eu fiz 21, eu fiquei impressionado de pensar em quanto ele deixou de ser ignorante em 7 anos, porque as coisas que ele falava tinham tanto efeito agora. E eu já tive 14 anos, irmãos, e eu achava meu pai um ignorante também. E hoje eu vejo tanta sabedoria, eu sou tão grato a Deus por ouvi-lo, por me aconselhar ainda, mesmo que eu não more com eles, casado, me aconselhar e ter a ajuda deles, irmãos. Nós precisamos ouvir os nossos pais. Você jovem, as crianças, a maioria não estão aqui, mas precisam ouvir os pais. E de contrapartida, irmãos, os pais precisam ser humildes o suficiente para ouvir os seus filhos. Caso contrário, irmãos, nós não vamos compreender os problemas deles. O mundo em que o seu filho vive hoje, que meu filho vai crescer, é um mundo totalmente diferente do que eu vivi, do que você viveu. É totalmente diferente. As coisas mudaram, irmãos, e sem diálogo nós não conseguimos construir uma ponte entre a minha geração e a geração do meu filho, entre a sua geração e a geração do seu filho. Pai, mãe, filho, filha, diálogo. Vocês precisam se ouvir. Quem precisa se ouvir também, irmãos, são os maridos e as esposas. Quase todo rompimento matrimonial, irmãos, é precedido de uma quebra de comunicação. Os casais se afastam com suspeitas, lamentações, ressentimentos, e muitas vezes se torna tarde demais e uma conversa, um olho no olho e um esclarecimento poderia evitar esse rompimento. Marido e esposa, conversa. Tenha um momento de ouvir, tenha um ouvido atento. A segunda coisa, irmãos, é que nós precisamos ter um ouvido atento no nosso local de trabalho também. Um escritor sobre comportamento no lugar de trabalho, alguém que dá alguns segredos do sucesso para um profissional, chamado Arthur Robertson, diz o seguinte: o pré-requisito número 1 para você ser bem sucedido na vida pessoal e profissional é ouvir com eficácia. Muitas vezes, irmãos, nós achamos, eu vou falar que eu sou um pouco assim, mas muitas vezes eu acho que eu tenho razão. Profissionalmente, eu sou um cara chato de dialogar, porque eu sempre quero que a minha vontade, eu sempre acho que a maneira que eu quero fazer é a melhor maneira. E muitas vezes, irmãos, é importante ouvir. É importante ouvir para que haja conciliação. É importante ouvir para que os dois lados sejam ouvidos. É importante ouvir para que haja um entendimento. E muitas vezes, no trabalho, irmãos, gritar é muito mais fácil. As pessoas discutem, entram em conflito. Mas a reconciliação só é possível quando nós podemos sentar os dois lados, se ouvir. E aí um só caminho pode ser seguido, e aí o entendimento pode ser seguido. A terceira coisa sobre nós ouvirmos uns aos outros, irmãos, é que isso se aplica também à esfera do Estado. A Elise falou sobre eleições. Nós vivemos num país que prega a democracia. Se a democracia é governar com o consentimento do governado, que é eu e você, então nós precisamos ser ouvidos. Os protestos que nós tivemos esse ano, irmãos, os pacíficos não são ruins, não são um problema. Quando nós vivemos num país que nos dá direito a fazer isso, nós temos essa liberdade. Eu posso pegar uma faixa e sair na rua, sem quebrar nada, sem ofender ninguém, sem destruir nada, sem ferir os princípios bíblicos. Eu posso ser ouvido, fazer uma protesto no Facebook, mandar um e-mail, não tem problema. Nós precisamos de alguma maneira ser ouvidos.
E quando nós falamos de Estado, irmãos, nós temos uma preocupação para que esse modelo que faz com que ninguém precise ser ouvido. Não, por que ser ouvido? Por que você quer falar? Por que você quer ter a tua voz? Você não tem esse espaço. Nós precisamos tomar cuidado para que isso não se aplique à igreja. E a igreja tem sofrido com a falta de capacidade e disposição para ouvir. Quando nós nos encontramos, irmãos, sentamos juntos e começamos a ouvir, não é apenas evidente que nós descobrimos que nós somos seres humanos normais, que compartilhamos das mesmas necessidades, dos nossos problemas, que somos irmãos em Cristo. E aí, irmãos, a possibilidade da compreensão, do respeito mútuo, da necessidade de eu ser ajudado por você cresce. Um teólogo alemão, alguém que viveu na época do nazismo e foi alguém que lutou muito contra Hitler e contra todas as coisas que ele fazia, diz o seguinte: o primeiro serviço que se deve aos outros na comunhão consiste em ouvi-los. Então a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, se dizemos que temos comunhão, é ouvir. Assim como o amor a Deus começa com ouvir a sua palavra, assim também o princípio do amor aos irmãos é aprender a ouvi-los. Assim, quando aprendemos a ouvir o nosso irmão, é obra de Deus que estamos fazendo. Ouvir pode ser um serviço bem maior do que falar. Ele continua falando: é o ouvir desatento, impaciente, que despreza o irmão e só está esperando uma chance para falar e assim livrar-se da outra pessoa. Isto não é cumprir a nossa obrigação. Os cristãos se esqueceram de que o ministério de ouvir lhes foi confiado por aquele que é Ele mesmo, o grande ouvinte, de cuja obra eles deveriam participar. Nós deveríamos ouvir com os ouvidos de Deus e falar a palavra de Deus. Ele diz: Deus é o grande ouvinte, e nós já participamos de um relacionamento onde somos ouvidos, irmãos. E como somos ouvidos, e como apelamos a Deus, e como nós corremos a Deus em todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade, irmãos. E como nós temos dificuldade de ouvir os nossos irmãos, como nós temos dificuldade de termos um relacionamento onde nós somos ouvidos. E podemos então nos sensibilizar, e podemos então de alguma maneira ajudar, que seja com uma oração, que seja com estender a mão, que seja com uma caminhada junto. Nós precisamos ouvir uns aos outros, precisamos ouvir a Deus e precisamos ouvir uns aos outros. E a terceira e última coisa, irmãos, nós precisamos ouvir o mundo. O mundo de hoje está repleto de clamor, irmãos. Muitos clamores que refletem ira, frustração, sofrimento. Mas a maioria das vezes, irmãos, nós estamos surdos diante dessas vozes, surdos diante da angústia do mundo. E o primeiro sofrimento que eu vejo no mundo, irmãos, é daqueles que não conhecem a Jesus, daqueles que nunca ouviram o nome de Jesus. E muitas vezes o que fazemos, irmãos, nós temos um pacotinho com o evangelho que nós dizemos que cremos, e nós vomitamos essa mensagem nessas pessoas. Você precisa de Jesus? Então está aqui, Jesus é isso. E o resultado muitas vezes, irmãos, é que nós afastamos pessoas, nós aumentamos a nossa alienação, pois a forma que nós apresentamos o evangelho, Cristo, é desajeitada, é irrelevante, é insensível. Eu lembro que eu demorei não sei se muitos anos, mas muito tempo para que eu pudesse falar algo de Cristo para as pessoas que trabalhavam comigo há muitos anos atrás. Eu confesso que eu fui insensível, desajeitado e irrelevante, porque a primeira oportunidade que eu tive foi para falar sobre inferno e céu, e eu falei de uma forma muito desajeitada, irrelevante e insensível, que as pessoas que estavam ali comigo iriam para o inferno. Do jeito que vocês estão falando aí, vocês vão tudo para o inferno.
Essas pessoas nunca mais quiseram falar comigo sobre religião, gostavam de conversar comigo de futebol, de trabalho, mas religião não. E ficou um clima muito ruim durante alguns dias, irmãos, porque eu falei para eles que eles iam para o inferno. E vou falar para vocês, irmãos, eu não ouvi essas pessoas, porque a melhor maneira de você alcançá-las seria ouvi-los e falar: qual a tua dúvida? O que você pensa? O que passa pela tua cabeça? Ouvir antes de falar, tentar descobrir quais possíveis objeções que essas pessoas têm ao Evangelho. Provavelmente a próxima pessoa que ouviu falar, que poderia falar do Evangelho para essas pessoas, teve que tratar a questão de eu falar que elas iam para o inferno. Nós podemos ouvir, entender e compartilhar as boas novas de Jesus para essas pessoas de uma maneira que fale sobre as necessidades dela. E quando nós ouvimos, irmãos, e fazemos isso, entendemos, e aí falamos a boa nova, o que nós estamos fazendo é nos contextualizar, é contextualização, irmãos. E contextualização não é manipular o Evangelho, contextualização não é mudar o Evangelho, contextualização é entender a necessidade da pessoa e transmitir a boa nova de Cristo da maneira que aquela pessoa vai entender e vai ser aplicado para o que ela pensa. Nós, irmãos, eu e você ouvimos a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, irmãos, é para que nós possamos descobrir as riquezas de Cristo. Quanto, irmãos, tem de vida na palavra de Deus. Precisamos ouvir o mundo, então, irmãos, para discernir dentro das riquezas de Cristo, dentro dessa palavra viva, irmãos, o que nós podemos transmitir baseado nas necessidades que o mundo tem, baseado na melhor maneira de apresentar para o mundo Jesus Cristo. Além do sofrimento daqueles que não conhecem, irmãos, e nós precisamos ouvi-los, nós temos o sofrimento dos pobres, dos famintos, dos oprimidos, e nós muitas vezes não ouvimos com atenção esses clamores, irmãos. Provérbios 21:13 diz assim: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Fechar os ouvidos aos outros, irmãos, em qualquer esfera da nossa vida é um sinal evidente de muito desrespeito. Na verdade, irmãos, tem alguém que nós precisamos fechar os ouvidos, que é o diabo. Muitas vezes o único que nós ouvimos é o diabo, com todas as suas artimanhas, com todos os seus emissários. Irmãos, nós falamos sobre ter um ouvido atento para ouvir a Deus, ouvir uns aos outros e ouvir o mundo. Deus nos deu 2 ouvidos, uma boca só. Portanto, é evidente que Ele espera que a gente ouça mais e fale mesmo. A essência da sabedoria, irmãos, nós lemos Provérbios, é ser um ouvinte que saiba discernir, distinguir, escolher cuidadosamente a quem nós devemos ouvir. Nós devemos ouvir a Deus, nós devemos ouvir aos nossos irmãos, e nós devemos ouvir o mundo com as suas necessidades, as necessidades de ouvir, de conhecer sobre Jesus, a necessidade daqueles mais necessitados. Tirar tempo, irmãos, investir tempo para ouvir a Deus e aos nossos irmãos é um sinal de cortesia, um sinal de respeito, é um sinal de carinho, é um sinal de honra, é um sinal de a certeza que o Senhor é Deus das nossas vidas. Isso faz com que os nossos relacionamentos sejam aprofundados com Deus, com os nossos irmãos. E acima de tudo, irmãos, é um sinal de humildade, é um sinal autêntico de amor cristão. Eu queria terminar lendo João 10, 3 a 5. Queria que você abrisse comigo. João 10, 3 a 5. João 10, versículo 3 diz assim: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora
depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Como tudo no reino de Deus, irmãos, o exemplo maior vem de Deus. E Deus é alguém que está sempre disponível para nos ouvir. E como ovelhas que conhecem a voz do seu pastor, irmãos, nós precisamos ter ouvido atento para conhecer a voz de Deus, para perceber Deus falando conosco através da vida dos nossos irmãos, Deus falando conosco através da sua palavra, Deus falando conosco através da pregação, Deus falando conosco de várias maneiras, irmãos. Nós precisamos também, irmãos, que a nossa voz e que a voz da pessoa que está do seu lado seja reconhecida, do seu cônjuge, dos seus filhos, das pessoas no seu trabalho, das pessoas que estão no mundo junto com você, que possamos reconhecer essas vozes, irmãos, para que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos verdadeiros, e que possamos, como discípulos de Cristo, que possamos, como pessoas que têm Jesus como Senhor das nossas vidas, possamos ter ouvido atento para ouvir a Deus, para ouvir uns aos outros e para ouvir o mundo, e que isso seja para a honra e glória do Senhor, e que isso seja de alguma maneira para que nós sejamos melhores discípulos, melhores cristãos, e que possamos estar atentos à voz do nosso Mestre, à voz do bom pastor, à voz dos nossos irmãos, e ouvir, irmãos, as necessidades do mundo, e possamos viver o Evangelho de Cristo lá fora também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche teus olhos. Pai, que possamos ter um ouvido atento, Pai, que a Tua palavra não seja só conselhos, Pai, sobre o comportamento, mas que ela vá recheada de vida, Pai, recheada, Pai, do Teu Espírito, Pai, possa ter impacto, Pai, em nós, para que possamos ter ouvidos atentos, para que possamos ser discípulos com ouvidos atentos, Pai, que possamos Te ouvir, Pai, através da Tua palavra, Pai, através da maneira que Tu queira falar conosco, Pai, que possamos, assim como Te ouvimos, assim como somos ouvidos por Ti, Pai, possamos também ouvir uns aos outros, Pai, ouvir uns aos outros para que a comunhão aumente, para que o auxílio aumente, para que os relacionamentos melhorem, para que a comunhão aumente, Pai, em nome de Jesus, e que possamos ter os ouvidos atentos para ouvir o mundo, Pai, que possamos ouvir a necessidade daqueles que não Te conhecem, Pai, que muitas vezes escancaram isso na nossa frente, nós estamos deixando de lado, ou estamos comunicando o Teu Evangelho com palavras ou com a nossa vida de maneira errada, Pai, que possamos reverter isso, Pai, que possamos ter os ouvidos atentos àqueles que necessitam, Pai, muitas vezes de algo social, Pai, de um auxílio financeiro, Pai, de um favor, Pai, de algo específico, Pai, são pessoas que têm uma necessidade específica, que possamos ouvir isso, ouvir esses clamores também, possamos ter o ouvido sensível, Pai, o ouvido sensível, que o Teu Espírito possa nos ajudar, Pai, para que possamos manter esse ouvido atento e possamos viver ouvindo, Pai, para a honra e glória do Teu nome, ouvindo como Teus discípulos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, que você possa praticar o ouvido